Bem, alunos, estamos chegando aí ao fim desta unidade. Nesta aula nós vamos estudar a esfera circunscrevendo o cone. Espero que vocês tenham aprendido, tenham gostado, se envolvido aí com a geometria espacial e que tenha valido a pena. E possam dizer, valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena. Bons estudos! Vamos estudar agora a esfera circunscrita ao cone reto. O nosso cone, ele tem vértice A, tem a base, cujo raio da base nós vamos representar pela letra R, uma altura H e a geratriz G. O raio da esfera, nós vamos representar o raio da esfera por R maiúsculo. Bem, vamos agora passar um plano que contenha o vértice A e o diâmetro AB. Então, esse daqui vai ser um plano que vai conter o vértice A e o plano vértice A e o diâmetro AB. Esta seção vai estar representada aqui ao lado. Note, na esfera, a seção produz uma circunferência. É o que está aqui. Isso é uma circunferência. Aqui é uma representação da esfera. E no cone, é uma representação de um triângulo. Bem, tem uma propriedade que diz o seguinte. Em uma circunferência onde um dos lados é diâmetro, o teorema garante que esse triângulo, no caso ABC, vai ser um triângulo retângulo. Então, esse triângulo ACB é um triângulo retângulo devido à propriedade, ao teorema que garante isso. Também é fácil ver que o segmento BE ele é perpendicular a C, já que AC é a altura. Então, aqui forma um ângulo de 90 graus. Então, o segmento BF, que eu vou chamar BF, é a altura do triângulo retângulo e é a altura relativa à hipotenusa, que é AC. Então, R é a altura do triângulo retângulo em função do lado AC, ou da sua hipotenusa. Essa relação que existe entre a altura, catetos, e a hipotenusa de um triângulo retângulo é que nós vamos utilizar para determinar a correspondência entre geratriz, altura, raio da base e raio da esfera. Vejamos aqui ao lado a figura mais simplificada. Olha, temos que lembrar pelo menos de duas fórmulas importantes daquelas relações métricas do triângulo retângulo. E essa que nós vamos utilizar. Primeiro, diz o seguinte: se você pegar um cateto e elevar ao quadrado o cateto, é igual a hipotenusa vezes a projeção do cateto. Esta fórmula é uma fórmula bacana, que nós devemos guardar. A segunda diz o seguinte: a altura do triângulo ao quadrado, em relação à hipotenusa, vai ser igual ao produto das projeções. No caso, é MN. M vezes N. Ok? Veja, essas fórmulas vão aparecer aqui ao lado. A primeira refere-se a essa e a segunda a essa outra fórmula. Vamos ver? Vamos lá. Você vai pegar um cateto B. Vamos ver, ele tomou G. G é um cateto. Então, G ao quadrado é igual, olha o que a fórmula fala aqui, a hipotenusa. E a hipotenusa do triângulo é 2R. Por isso que aqui está escrito 2R. Olha lá, 2R.
vezes a projeção, que é M. M é a projeção. Quem é a projeção de G sobre hipotenusa? A projeção de G sobre hipotenusa é H. Por isso que aqui vai aparecer H. Então, 2R vezes H. Olha a segunda fórmula. Diz o seguinte, você vai pegar a altura e elevar ao quadrado. Quem é a altura desse triângulo retângulo aqui em relação à hipotenusa? É R. Então, R ao quadrado. Vai ser igual ao produto das projeções. Quem são as projeções? É H e 2R menos H. É aqui que está escrito. Tudo bem? Então, essas duas fórmulas que relacionam a geratriz, a altura e o raio da esfera, que nós vamos utilizar para resolver as atividades em que a esfera está circunscrita a um cone reto. Vamos agora a algumas das atividades. Terceiro problema diz o seguinte: determine a altura e o raio da base de um cone de revolução em função do raio da esfera inscrita, R, e o raio da esfera circunscrita, sabendo que a geratriz do cone mede 5 vezes o raio da esfera inscrita, R. Vamos então. Pause o vídeo e tente resolver esta atividade. Vamos à resolução. O desenho que representa o problema em questão é este aqui, onde você tem uma esfera circunscrevendo um cone e ela, uma outra esfera, inscrita no cone. Os elementos que foram dados no problema é o seguinte: o raio da esfera inscrita é R, o raio da esfera circunscrita é R, ou R maiúsculo, que no caso aqui o diâmetro será 2R. Foi dado no problema que a geratriz é 5 vezes o raio da esfera inscrita. Olha o que diz essa nota, antes de passarmos a resolver o problema. O centro das esferas inscritas e circunscritas só coincide quando o cone é equilátero. Então, esse ponto aqui não representa o centro das duas esferas, a não ser que o cone fosse equilátero, mas ele não é. Então, por exemplo, um centro está aqui dessa esfera inscrita, o outro centro pode estar um pouco mais acima ou um pouco mais abaixo, ok? Ele não está necessariamente coincidindo com o centro da esfera inscrita. Pois bem, vamos agora relembrar do triângulo que representado pela seção transversal. Lembram do triângulo? Lembram? Vamos lá. O triângulo é esse aqui. O triângulo diz o seguinte: este comprimento, esse segmento AB, é a hipotenusa do triângulo retângulo, onde AB vale diâmetro da esfera, ou seja, 2R. Aqui nós temos a geratriz. Essas aqui são as projeções, que é H, que é a altura do cone, e aqui está errado, é 2R menos H, porque não pode ser H menos 2R, é 2R menos H. Então, vamos consertar aqui. Aqui nós vamos riscar, na realidade é 2R menos H, porque AB é o diâmetro. Uma das fórmulas que nós temos, que relaciona a geratriz e a altura e o raio, é essa aqui, que é assim: G ao quadrado, que é um dos catetos, é igual à hipotenusa do triângulo,
AB, que vai ser 2R, vezes a projeção de G sobre a hipotenusa. E a projeção de G sobre a hipotenusa é H. Então, aparece aqui H. Vejamos. G é 5Rs. H é o que nós queremos determinar, que é a altura do cone. E 2R é a hipotenusa. Resolvendo, isolando H, obteremos que Hzinho é 25R ao quadrado dividido pelo diâmetro da esfera circunscrita. Vamos agora para a última parte do problema. A última parte do problema, vamos utilizar o mesmo triângulo que utilizamos quando a esfera está inscrita. Então, nós temos H, que é a altura do cone. Aqui Rzinho é o raio da esfera inscrita. Isso aqui é o raio da base. Aqui também podemos dizer que é o raio da base. Todo esse comprimento aqui é a geratriz. Então, vejamos. Usando a semelhança de triângulos, nós vamos obter essa relação. R, que está aqui, está para RB, assim como esse comprimento H menos R está para a hipotenusa, que é G. Substituindo os valores e fazendo as simplificações, você vai encontrar que o raio da base é 10, que multiplica o raio da inscrita pela circunscrita, dividido pela diferença entre 25 vezes o raio da inscrita pelo diâmetro da circunscrita. Ok? Com isso, encerramos essas atividades que falam sobre inscrição e circunscrição da esfera no cone.